Tem como, não tem outra alternativa pro modelo de casamento, cara. Tem uma salvação. Chama-se Islã. Shalom, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um corte podcast onde o convidado é o Peter, do canal Ancapsun, e vou tentar trazer um pouco aqui da visão judaica sobre o assunto. E o que acontece? A mesma coisa, o mesmo problema que você tem no trabalho, que é o quê? A falta de emprego aqui no Brasil. O cara que abre uma oferta de emprego aqui no Brasil é um herói, pô. Então, ou seja, ninguém quer contratar aqui no Brasil. Aí você tem dificuldade, os jovens têm dificuldade de arrumar emprego. E da mesma forma, o pessoal tem reclamado, muitas mulheres têm reclamado muito, justamente que homem não quer casar. É lógico, né? Tu olha pra situação, pra querer encarar um casamento é muito mais complicado. Você sabe que é muito difícil para um homem isso, né? Você acha que a CLT tem salvação aqui no Brasil? A CLT tá sendo salva pela PJ, tá virando todo mundo PJ. Eu acho que a CLT vai virar uma coisa que, sei lá, uma outra pessoa vai usar a CLT ainda e acabou, todo mundo é PJ e resolvido o problema. Entendi. E o casamento? Vai resolver. O casamento é outro problema, né? Acho que o casamento é mais difícil. É mais difícil porque não tem uma saída fácil para isso, né? Infelizmente aqui a gente vê um caso que a CLT está sendo comparado ao casamento e se vê mais solução para a CLT do que o casamento no Brasil. Esse caso que está acontecendo aqui não é um caso somente do Brasil. Isso acontece em todo o mundo ocidental, tanto nos Estados Unidos, tá, como também na Europa, nos países da América Latina em geral. Homens que estão com medo de casar, tá, e as mulheres querendo casar e não conseguem. Infelizmente, isso está acontecendo de forma agressiva por causa do feminismo e também por causa da esquerda implantando suas leis. E fora as distorções que a sociedade, né, as redes sociais, a mídia tem implantado na mente do homem e da mulher em busca do parceiro correto para se casar. O brasileiro, né, como na maioria do mundo ocidental, não sabe escolher uma mulher para casar, nem uma mulher sabe escolher um homem para casar. A maioria deles. O que acontece no final da história? Tendo diversos divórcios, pessoas que casam, se apaixonadas um por outros, mas depois descobrem que elas não são compatíveis. O cara quer ter filho, a mulher não quer, a mulher quer ter filho, o cara não quer, ela quer ir para Las Vegas, o cara quer ir para Brasília. Isso é um ponto que eu estou dizendo para vocês, são pontos que as pessoas depois acabam descobrindo que elas não querem andar junto uma com a outra, elas não pensam em andar. Uma quer viajar de avião, outra quer viajar de trem. Isso é uma coisa que deveria as pessoas conversarem antes. Mas por que está acontecendo isso também? Porque as pessoas acabam se aproximando, de vez elas começarem a estudar a outra, entender quem é a outra pessoa, para ver se ela combina com ela, elas já vão entrando no relacionamento, tendo envolvimento sexual, aí vem a carência, né, que a maioria dessas pessoas estão carentes, por encontrar uma pessoa boa, e acabam se envolvendo. E às vezes, muitas das vezes, são duas pessoas boas, são tanto a mulher quanto o homem, que estão se envolvendo um com o outro, e estão se apaixonando, depois acabam descobrindo que não eram compatíveis um com o outro. Aí já começa a desgraça, começa as guerras, o ódio, né? Então aí a mulher começa, muitas das mulheres, infelizmente, estão querendo se vingar dos homens, e às vezes o cara com razão, né? O cara não está errado, mas ele não quer fazer nem nada, ele só quer o direito dele. Tem amigo que a mulher quis separar dele, ele concordou, aceitou, tudo bem, você quer, fez ela refletir, ela aceitou, e tem um filho, eles têm um filho em comum, e ela hoje está tirando todo o direito dele do filho, está atacando ele de todas as formas, e o cara não pode nem ver a filha, por causa de distorções da sociedade, dessa manipulação que está sendo feita para as pessoas querendo buscar felicidade de forma possessiva, né, que acha que tem que ser feliz de qualquer maneira. Não é que a pessoa não tem que ser feliz, mas parece que a pessoa nunca vai ter tristeza. E essas são as pessoas mais tristes, infelizmente. Essas pessoas estão procurando a felicidade está fugindo delas. E aqui podemos ver que essa comparação brutal entre contratar um funcionário e casar. Vamos seguir o vídeo aqui que tem mais coisas aí pra vocês verem. Porque, cara, eu acho que muita gente daria muito dinheiro pra poder casar fora do sistema de, sei lá, Lei Maria da Penha, justiça feminista, entendeu? Eu acho que muita gente gostaria de casar sem ter que passar por esse tipo de coisa. Só que o Brasil não dá essa oportunidade. Pois é. De fato, quem tá falando aqui é uma verdade. Muitos homens querem casar no Brasil, não só no Brasil, mas você vê programas, né, de relacionamentos, tanto no Brasil quanto na América, na Europa, querem casar, estão procurando pessoas para se relacionar, homens e mulheres, só que com isso vai ficando cada vez mais difícil, que as pessoas estão ficando com medo, e também esse ter o medo ainda tem essa procura errada do parceiro correto, né? O cara tá procurando uma mulher de academia, com um corpão,
e a mulher está procurando um cara, né, que é o provedor, vem essa mentalidade totalmente distorcida, que eu também vou gravar um vídeo mostrando sobre isso, de um cara provedor que não está provendo, no sentido só financeiro que elas acham, e não entende a expressão provedor de verdade. Aí vem essa guerra toda errada, as pessoas procurando as pessoas erradas, que depois tem essa confusão e vai cada vez uma sociedade vai ficando mais com medo. Os homens ficando com medo de casar, as mulheres ficando com medo de casar por causa disso. Esse é um dos pontos que está acontecendo com a sociedade. Isso é um ponto que, por exemplo, aqui em Israel também acontece, na parte não religiosa, de pessoas, né, que têm esse pensamento mais ocidental, de viver buscando felicidade, se divertir, né? Por exemplo, tem um rapaz que trabalhou comigo, ele é de origem russa, mora aqui muitos anos em Israel, e ele não quer casar, não falo rapaz, mas já tem mais de 30 anos, vive como um garoto, é solteiro, vive sozinho, paga suas contas, mas não quer casar. Ele falou assim, por que eu vou casar? Todos os meus amigos que casaram e que se divorciaram perderam tudo. Essa é a visão que eles têm, é de perder tudo, entende? Que a justiça ela está num grau tão feminista que um homem não tem direito a nada. Então muitos homens estão vendo isso de forma. O que eles estão sugerindo? É que o homem paga para ter um relacionamento que é uma coisa podre. Isso só está destruindo a família cada vez mais. E a procriação, que é um dos primeiros mandamentos da Torá, que é crescer e multiplicar. Nos primeiros mandamentos que Hashem deu para Adão e Eva. Entendeu? Não tem outra alternativa para o modelo de casamento, cara. Tem uma salvação, chama-se Islã. Né? O pessoal do Islã, vocês sabem, é toda uma outra visão da coisa, né? E chega a ser curioso como é que a esquerda defende tanto o Islã, defende tanto os muçulmanos. E se você reparar para pensar, os muçulmanos, Alá é a coisa totalmente diferente. O negócio lá é totalmente diferente, né? As mulheres são submissas ao homem, tem que obedecer ao homem, só vai trabalhar se o homem deixar, só pode sair de casa se o homem deixar, não pode andar na rua sem ter companhia de alguém autorizado pelo homem, coisa e tal. Do jeito que a Europa está virando muçulmana daqui a pouco, o problema está resolvido. Você chegou a... Aqui podemos ver, né, a opinião que o Peter traz. Né? É interessante que isso é uma realidade que está acontecendo. Não está acontecendo só no mundo ocidental, está acontecendo também no mundo oriental. Está sendo dominado pelo Islã. Na Índia, na China, eles estão crescendo, porque eles crescem, eles têm vários filhos. Em alguns lugares, esses homens têm mais de uma mulher. E é que ele falou que é uma verdade. O cara casa, a mulher ela não pode sair de casa sem estar com alguém, ela não pode, em alguns países não pode nem estudar, não pode trabalhar, alguns países podem, mas outros não podem. O que acontece? Então a mulher está ali totalmente para servir o homem e servir a família. Muitos desses países não é a mulher que se quer separar, ela pode separar, mas ela acaba não se separando porque ela é rejeitada pela família, a própria família dela rejeita ela depois. Os irmãos olham para ela como, tipo assim, eu tenho alguém divorciado da minha família, isso é uma desonra para mim, para as irmãs, para os irmãos, para o pai, para a mãe. Então as pessoas rejeitam ela, afastam ela. Ela é tratada como uma pessoa que tivesse doença. Poucos homens vão querer se aproximar dela, né? Porque é uma divorciada, né? Tem uma expressão, não lembro agora a expressão que eles utilizam. É bem negativo sobre essa mulher que divorciou. Então muitas delas ficam com medo de divorciar. E, então elas acabam se submetendo a isso. E pior que isso está sendo protegido pela esquerda. As pessoas falam assim, não, mas um muçulmano não é assim. Eu conheço árabes, não são assim, muçulmanos não são assim. Você conhece eles dentro de um ambiente do mundo ocidental, você não conhece dentro do ambiente deles. Quando eles vão crescendo, eles vão tomando e vão formando um lugar e vão criando seus ambientes, que vão criando cada vez mais suas leis. Não é que todo árabe concorda com isso, nem que um homem árabe ou mulher árabe concorda com isso, mas eles acabam sendo obrigados a concordar. Eles são obrigados a aceitar, porque quando eles estão dentro da maioria, um grupo mais radical vai forçando a maioria a aceitar, e a maioria acaba ficando com medo disso e aceitando. Isso a gente vê no Irã, vê isso na Arábia Saudita. Tem diversas leis contra a mulher, se ela sair de uma forma que eles acham que ela está um pouco desnuda, ela pode ser punida até a morte por causa disso. Né? Ela vai ser presa, vai ser condenada de diversas formas por causa disso. O que acontece? Isso está dominando a Europa. Né? A Europa está sendo mais dominada ainda com isso. E muitas das mulheres europeias que eram feministas, que batiam no peito, né? Que o feminismo liberta, o feminismo abre, né? São as mulheres que mais estão tomando antidepressivo. O antidepressivo nunca foi tão vendido no mundo como é agora.
com essa liberdade, essa felicidade toda que as mulheres dizem que vão ter. E muitas das mulheres, por não ver os homens querendo casar, a Irlanda é um país desse, na Irlanda os homens não querem casar com as mulheres irlandesas, porque elas são muito feministas, um cara casa e descobre que não casou com uma mulher, ele casou com um homem, que não tem algo que um homem tem entre as pernas. Porque elas querem mandar dentro de casa, elas botam uma força em cima do homem. Enquanto o homem não aguenta, ele se separa, ainda ela vai e castiga ele na justiça. Isso está acontecendo. E só que não acontece no mundo do Islã. O Islã, mesmo os países, dentro desses países europeus, que é onde eles estão indo, a esquerda, a lei desses países não mexe com eles, com a estrutura do Islã. Porque eles têm medo, porque se mexer, pode ser que essas pessoas vão para a rua, vão quebrar tudo. E eles são agressivos. É essa forma, não mexe com nossas leis, não mexe com Alá. Então o que acontece? Na Europa e nesses países, muitas das mulheres que acabam não casando com os homens desses países, mas se submetendo ao Islã e casando com um muçulmano. E ali elas acabam se submeter. Tem um caso, não posso falar de que país, né, senão pode chegar a um ouvido, né, a pessoa entender quem é a esposa dele, né, e são pessoas que podem estar arriscando botar na vida de uma pessoa em risco, mas de uma latina que morava nos Estados Unidos, feminista, que acabou conhecendo um árabe, né? Um cara romântico, maravilhoso, que eles são muito românticos, são muito maravilhosos no início, dá flores, casou com um cara, até que um dia foi para a casa dele, para a cidade dele, num país árabe. Chegou lá, ela descobriu que ele não só tinha ela como esposa, mas tinha outras esposas, já tinha filhos. Chegou lá, descobriu que ela não pode sair na rua se não for toda de burca, não pode sair se não for acompanhada com a mãe dele, né, com pessoas que possam estar tomando conta dela. Acabou também descobrindo que ela não vai poder mais voltar para o país dela. Como eu sei disso? Porque ela tem uma irmã que ela consegue falar com a irmã um pouco escondido, né? Falando algumas coisas mais escondidas com a irmã, que não pode falar tudo na frente deles, porque pode ser penalizada por isso. Você entende o que está acontecendo no mundo ocidental? O mundo ocidental está acabando com a família para permitir que um outro regime entre e está se dominando, né? Estão destruindo a sociedade para que outra sociedade entre. No judaísmo ortodoxo, né, primeiramente, um homem, ele é desde pequeno ensinado a que tem que crescer para casar. E a moça também, que é um objetivo, é uma mitzvah, um mandamento. Porque na Torá determina, que é na Bíblia, que o primeiro mandamento da Bíblia é crescer e multiplicar. Então o jovem, desde pequeno, ele vai crescer sabendo que ele tem que casar e ter filhos, que é uma mitzvah do homem, o mandamento do homem, é ele ter filhos. Então ele tem que casar para cumprir essa mitzvah, esse mandamento. E a mulher também tem esse desejo desde nova. Quando ela vai para uma midrashá, que é uma escola religiosa, lá ela vai ser ensinada como ser uma boa esposa, como tratar seu marido. Ela vai ter também uma recepção na sua casa, de ver a mãe trabalhando, a mãe trabalhando, o pai fazendo o pai sentir um rei, do pai fazendo da mãe se sentir uma rainha. Não é que não tenha discussões, não é que não tenha tristeza, todo mundo sente isso. Todo ser humano vai sentir isso. Mas dentro do objetivo da família judaica ortodoxa, é outro, de crescer a família, de poder se multiplicar e respeitar a família. No judaísmo entende que o principal para cumprir as mitzvot, os mandamentos de Hashem, é a família. Toda a Torá começa em casa, não é na sinagoga, não é na rua, mas é em casa. Um homem precisa ter uma família para cumprir os seus mandamentos. Uma mulher precisa para cumprir os seus mandamentos. Então é isso, a família junto constituindo. É esse pensamento que foi. E da mesma forma, né, também tem os muçulmanos. Os muçulmanos, mesmo que tem outro pensamento diferente do judaísmo, que eu acredito no judaísmo, que eu sou judeu, e eles têm outro pensamento. E eles acabam, como eles são proselitistas, estão crescendo, e o mundo ocidental está indo para o buraco, sendo dominado por eles. Infelizmente o Brasil, com essas leis cada vez mais atacando a família, eu vejo que o Brasil, se continuar desse jeito, daqui a 50 anos o Brasil será um país totalmente muçulmano. Muitos dos brasileiros vão ter que se converter à fé muçulmana, não porque eles querem, mas por medo, se o Brasil não acordar. E é a esquerda que está levando o Brasil para esse caminho. Se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e também seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço.